E aí galera, sensacional! Sejam bem-vindos ao nosso curso. No caso aqui falaremos agora sobre gramática, ok? É a aula 1, aula de acentuação gráfica para você ficar fera. Caso você não entenda alguma coisa, você pode escrever no nosso canal direto aqui, que será respondido. E além disso, você pode visualizar essa aula quantas vezes você quiser, até ficar seguro. O importante é que você acompanhe com o material daqui do site e que, além de acompanhar com o material daqui do Português Sensacional, que você faça os exercícios logo em seguida. São exercícios de níveis fácil, médio e difícil, ok? Então vamos para a nossa aula aqui. Acentuação gráfica. Eu vou introduzir um pouco e vou falar aqui sobre antes do homem escrever. Ora, quem inventa a escrita são os sumérios. Mas antes do homem escrever, ele falava, ele emitia sons. Essa emissão de sons capazes de comunicar uma ideia é chamado de fonema. O que é o fonema? O fonema é o som de cada letra. Fonema é o som de cada letra. O correspondente ao fonema, na forma escrita, é o grafema. E o que é o grafema? O grafema é a letra, ok? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Eu tenho, por exemplo, a palavra casa. Quantas letras eu tenho na palavra casa? 4 letras. Então, eu tenho o som de cada uma dessas letras. Perceba que se por um acaso eu tirasse a letra ou o grafema C, não seria mais casa, seria agora asa. Isso significa dizer que o que é o fonema? O som. O que é o grafema? É a letra. Ok? De maneira que eu tenho aqui 4 letras e eu tenho 4 fonemas. Eu tenho 4 grafemas e eu tenho 4 fonemas. O mesmo ocorre na palavra bola. O B é um grafema, o O é um grafema, o L é um grafema, o A é um grafema. Cada um desses terá um som. É o que se chama de fonema. Claro que nem sempre existe uma correspondência entre a quantidade de fonemas e a quantidade de grafemas. Sensacional? Observe, na palavra chá, eu tenho quantos grafemas? Quantas letras eu tenho? 3. Eu tenho 3 letras. Mas quantos fonemas, quantos sons eu tenho? Só 2. Esse CH aqui representa um único som. Tanto que aqui eu tenho chá e aqui eu também tenho chá. A diferença é que aqui eu tenho 3 grafemas e aqui eu tenho apenas 2 grafemas. Quando essa desproporcionalidade entre grafemas e fonemas ocorre, se forem mais grafemas do que fonemas, eu tenho nisso o nome de dígrafo. Dígrafo. O próprio nome já está dizendo, ó, di, 2, grafo, grafia escrita. Então, o que é o dígrafo? É quando eu tenho 2 grafemas e um só fonema. CH, LH, NH, ok? SS, RR, AM, EM. Isso são exemplos de dígrafos. Além dos dígrafos, existe uma desproporcionalidade entre a quantidade de fonemas e grafemas para mais. É o caso dessas duas palavras aqui abaixo. Ó. Perceba que eu não falo a palavra taxi. É como se eu falasse táxi. Então há também uma desproporcionalidade entre a quantidade de fonemas e a quantidade de grafemas. Só que essa desproporcionalidade agora é o inverso. Aqui eu tenho um único grafema e esse único grafema terá 2 sons.
No caso do dígrafo, ocorre com CH, LH, NH, AM, certo? Mas no caso do dífono, só ocorrerá com X. Ó, o nome aqui é dífono. 2 sons para uma única letra. Só ocorre com o X, com o grafema X. Sensacional, galera? O mesmo é aqui, ó. Não vá falar aí por aí, tóxico. Não existe a palavra tóxico. A palavra é tóxico. E aqui esse X, e isso só ocorre com X, é chamado de dífono. Esse fenômeno aí é chamado de dífono. Sensacional, galera? Bom, então lembra, o que é o fonema? Fonema é o som. O que é o grafema? Grafema é a letra. A quantidade de grafemas e fonemas às vezes é proporcional, às vezes é desproporcional. Quando é desproporcional, sendo maior a quantidade de letras, é chamado de dígrafo. Quando é a quantidade de sons, de fonemas, é chamado de dífono. Lembrando que o dífono só ocorre com X. E os dígrafos podem ocorrer com CH, LH, NH, AM, QU, GU, desde que sejam dois que tenham um único som. Bom, aqui vamos para um outro conceito muito importante, que é o conceito de sílaba. Galera, a quantidade de sílaba, ela é proporcional à quantidade de vogal. Então, se eu tiver uma vogal, eu terei uma sílaba. Se eu tiver duas vogais, duas sílabas. Três vogais, três sílabas. Porque a quantidade de sílaba é proporcional à quantidade de vogais. Bom, agora atingimos aqui um grau satisfatório, né? Porque agora nós temos aqui, ó, você agora aprenderá as vogais da língua portuguesa, que são 5. As vogais da língua portuguesa são o A, o E, o I, o O e o U. Mas nem sempre elas serão vogais. Dessas 5, a única que será uma vogal sempre é o A. Essa aqui sempre será vogal. As outras podem não ser vogais, podem ser chamadas também de semivogais, desde que elas estejam juntas, se encontrando uma com a outra, ok? E claro, como ela é semivogal, ela tem que ter um som mais fraco. Dessas daqui, o A sempre é vogal. O E, ele tem mais tendência a ser vogal. O O também tem mais tendência a ser vogal. Já o I e o U, eles têm mais tendência a ser semivogal. Então, ó, se tiver o A junto com qualquer uma dessas daqui, o A é a vogal e a outra será semivogal. Se tiver o E e o I, qual será a vogal? O E será a vogal e o I será uma semivogal. Se eu tiver o O e o O será a vogal e o U a semivogal. Se eu tiver o O será a vogal e o I será a semivogal. Perceberam direitinho? Na palavra cascata, quantos grafemas eu tenho? Ou seja, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E quantos sons? Eu tenho os 7 sons, ou seja, a quantidade de grafemas é proporcional à quantidade de fonemas. Não ocorreu aqui nenhum dígrafo, não ocorreu aqui também nenhum dífono. Na palavra médico, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não ocorreu nenhum dígrafo, não ocorreu nenhum dífono. Sensacional? Galera, agora nós vamos falar aqui sobre a quantidade de sílabas. E eu disse para você, a quantidade de sílaba é igual à quantidade de quê? De vogal. Então, quantas vogais eu tenho aqui? 1, 2, 3 vogais. Lembre-se, a quantidade de vogal é proporcional à quantidade de sílabas. Muito bem, ok. Aqui, quantas vogais eu tenho? 1 vogal, 2 vogais, 3 vogais. A quantidade de vogal é proporcional à quantidade de
sílabas. Então eu tenho aqui uma vogal, uma sílaba, duas vogais, duas sílabas, três vogais, três sílabas. Aqui, uma vogal, duas vogais, três sílabas. Na palavra peixe acontece algo inusitado. Porque assim, ó, peixe. Observe que o E e o I estão na mesma sílaba. O E é uma vogal e o I é uma semivogal. Lembra o que eu falei da hierarquia? Ó, o E é vogal e o I é semivogal. Aqui, louco, o O é vogal e o I e o U semivogal. Se eu tenho um encontro de uma vogal, que é um som mais forte, com uma semivogal, olha que sensacional. Está vindo do som mais forte e esse som mais forte está descendo para o som mais fraco. Como ele está diminuindo, isso é chamado de ditongo. Mas é um ditongo o quê? Decrescente. Se for o contrário, semivogal, que é o som mais fraco, e vogal, que é o som mais forte, o ditongo vai o quê? Evoluir. Então esse ditongo vai ser chamado de ditongo o quê? Crescente. Perfeito? Aqui eu tenho dois ditongos decrescentes. Ok? Lembre-se, não existem duas vogais numa mesma sílaba. Uma tem que ser vogal, a outra tem que ser semivogal. Muito. Na palavra muito, o U é uma o quê? Vogal. E o I? Semivogal. Como é que eu sei, Rodrigo? Porque agora ficou o U e o I. Mas o U, ó, muito. O U tem um som mais forte, então é vogal e o I semivogal. Causa, aqui é fácil, né? Porque o A é o quê? Vogal. E o U? Semivogal. Essa introdução aqui foi para deixar claro para vocês agora a acentuação tônica. O que é acentuação tônica, meus queridos aprovados? A acentuação tônica consiste na sílaba forte, na sílaba mais forte. E ela pode ser de três tipos, ou é uma oxítona, ou uma paroxítona, ou uma proparoxítona. Na palavra saci, quantas sílabas eu tenho? Duas, porque eu tenho quantas vogais? Duas vogais. Uma dessas duas tem que ser a mais forte. Para saber qual é a sílaba mais forte, o ideal é que você venda a palavra. Olha, o saci demora mais tempo onde? No si. Então ela é uma oxítona terminada em I. Observe que a sílaba mais forte é o si, porque você demora mais tempo nela. Oxítona é aquela palavra que tem a última sílaba mais forte. Ok? Aquela que tem a última sílaba mais forte é chamada de oxítona. Jacaré, uma vogal, duas vogais, três vogais. Quantas vogais eu tenho? Três. Quantas sílabas? Três também. Olha, o jacaré, ela é oxítona terminada em quê? Em E. Como ela é oxítona terminada em E aqui, você vai demorar mais tempo na sílaba mais forte dela. Olha, o jacaré, entendeu? E aí a paroxítona. A paroxítona não é aquela em que a última sílaba é a mais forte, é aquela em que a penúltima sílaba é a mais forte. Penúltima sílaba mais forte. Penúltima sílaba mais forte. Então, ó, a palavra casca, quantas vogais eu tenho? Duas. Olha, a casca demora mais tempo onde? No cas. Ela é uma palavra paroxítona. Eu não demoro mais tempo aqui. A maioria das palavras na língua portuguesa, inclusive, são palavras paroxítonas. O meu nome, Rodrigo. Ó, Rodrigo, três vogais, três sílabas. Uma dessas três tem que ser a mais forte. Qual é a mais forte? O Dri. Ô, Rodrigo. Imagina a sua mãe chamando você. Ô, Sandro. Demora mais tempo onde? No Sam. Imagine aí. Ô, Ana. Demora mais tempo onde? Nesse An. São palavras o quê? Paroxítonas. Percebe? Galera, e por fim as proparoxítonas. As proparoxítonas não são aquelas em que a última sílaba mais forte, nem a penúltima, mas a antepenúltima sílaba é a mais forte.
penúltima, antepenúltima sílaba, antepenúltima sílaba forte. Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, nós temos uma proparoxítona. A palavra número é proparoxítona, a palavra médico é proparoxítona, clínica é proparoxítona. É fácil você identificar uma proparoxítona porque todas as proparoxítonas, sem exceção, são acentuadas. Agora, separando, número. Olha o número, demora mais tempo onde? No nu. Olha o médico, demora mais tempo onde? No mé. Olha a clínica, demora mais tempo onde? No cli. Então nós temos aí palavras proparoxítonas. Agora nós iremos estudar as regras propriamente ditas das monossílabas, das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas, dos ditongos, dos hiatos e dos verbos, ok? Mas lembre-se, vamos revisar. Fonema é o som, grafema é a letra. A quantidade sempre é proporcional? Não. Sílaba diz respeito à vogal. A quantidade de vogal é proporcional à quantidade de sílabas. E a acentuação tônica? Ou uma palavra é oxítona, ou ela é paroxítona, ou ela é proparoxítona. Oxítona, a última sílaba. Paroxítona, penúltima sílaba. Proparoxítona, antepenúltima sílaba. Bom, galera, agora que nós vimos uma introdução, vamos para as regras de acentuação propriamente ditas, as regras mesmo. A primeira regra da qual nós falaremos aqui é a regra das palavras monossílabas. E as monossílabas, elas precisam ser monossílabas tônicas. O que são monossílabas tônicas? São aquelas monossílabas que possuem um significado, ou seja, aquilo que possui um sentido, ok? Por exemplo, quando eu falo a palavra pá, o que é que vem à sua mente? O desenho de uma pá. Ela é uma monossílaba e é uma monossílaba tônica, porque ela tem um significado. Quando eu falo pé, o que é que vem na sua mente? O desenho de um pé. Quando eu falo nó, vem na sua mente o desenho de um nó. Nem sempre isso acontece. Quando isso não acontece, é chamado de monossílabo átono. Por exemplo, de. Quando eu falo de, a preposição de, você não imagina nada. Por quê? Ela não é um monossílabo tônico, é um monossílabo átono. Quando eu digo, por exemplo, o pé de Ana. O é átono porque não tem um significado. Pé é tônico porque tem um significado. De é átono porque também não tem um significado, não tem um sentido em si só. Ok? Bom, então acentuam-se os monossílabos tônicos. Lembra? Monossílabo tônico é aquele que tem o quê? Um significado. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, terminados em E ou terminados em O, seguidos ou não de S. Por um exemplo, pá é monossílabo? É. É monossílabo e tem um significado? Sim, então é um monossílabo tônico. Terminado em quê? Terminado em A. Portanto, pá tem acento. E se forem duas, ficam duas pás. Perde o acento por causa disso? Claro que não, porque acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Pé. Pé é um monossílabo? É um monossílabo. Pé é um monossílabo que tem um significado, ou seja, é um monossílabo tônico? Sim. Você imagina o pé e termina em E, portanto, pé tem acento. Nó, monossílabo tônico terminado em O. Mês. Mês é um período de 30 dias. Observe que mês está no singular. Então não é no singular ou no plural, é seguido ou não de S. Portanto, mês tem acento. Fé. Qual é o significado de fé? Acreditar. É um monossílabo tônico, tem acento. E dá. Dá depende do contexto. Se você disser, por exemplo, a caneta da aluna, não precisa colocar um acento, é meramente uma preposição. Agora, quando você diz assim, ela dá atenção aos pais, esse dá aqui passa a ser um verbo. E sendo um verbo,
passa a ter um significado. Tendo um significado, é monossílabo tônico, portanto, é acentuado. Segunda regra, primeira dos monossílabos. Segundo, regra das oxítonas. As oxítonas, elas acentuam-se se elas terminarem em A, em E ou em O. E aí aumenta um elemento, M, seguidos ou não de S. Lembra dos monossílabos? Os monossílabos, eles são acentuados se terminarem em A, em E e em O. Os oxítonos, em A, em E, em O ou em M. Aumentou um elemento. Isso aqui, ó, seguido ou não de S. Seguido ou não de S. Perfeito, galera. Olha um exemplo. Maracujá. Lembra quando eu estava falando sobre a quantidade vogal proporcional à quantidade de sílabas? Uma vogal, duas vogais, três vogais, quatro vogais. Quatro vogais, quatro sílabas. Qual é a sílaba mais forte? Olha o maracujá. Demora mais tempo onde? No já. Ela é oxítona terminada em quê? Em A. Portanto, maracujá tem acento. Olha o café. Oxítona terminada em E. Tem acento. Olha o cipó. Oxítona terminada em O. Tem acento. Além dessas, olha, A, E, O, acentuam-se também as oxítonas terminadas em EM. Olha também, acentua-se porque termina em EM. Não sei se seu aniversário já passou, está chegando aí, mas cuidado. Parabéns, e quando você for desejar os parabéns a alguém, também cuidado com isso, ó. Olha os parabéns, ela vai ser uma oxítona terminada em ENS. Parabéns tem acento. Quando você passar agora neste concurso, as pessoas vão dizer: parabéns pela sua aprovação. Esse parabéns precisa ter um acento, ok? As paroxítonas. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, L, X, PS, UM, ON, enfim, há uma grande quantidade aí. Eu prefiro ensinar um macetezinho. Como é o macete? O macete é o seguinte: não se acentuam as terminadas em A, E, O, EM e AM. Fica muito mais fácil. Então, olha que sensacional. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O e EM. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, EM e AM. Isso tudo também vale salientar seguido ou não de S, que no caso aqui vai ser ENS e aqui ANS. Ok? Vamos ver aqui na prática. Olha a palavra dólar. Quantas vogais eu tenho na palavra dólar? Duas vogais. O dó e o lá. São duas vogais. Qual é a sílaba mais forte? Olha o dólar. Demora mais tempo aqui, ó, no dó. Ela não é oxítona. Ela é uma palavra paroxítona. Paroxítona terminada em quê? Em R. O que é que significa dizer dólar possui um acento? Porque ela é paroxítona terminada em R. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, EM e AM. Todas as outras paroxítonas são acentuadas. Túnel. Olha, túnel. Qual é a sílaba mais forte? Olha o túnel. Demora mais tempo no tu. Ela não é oxítona, ela é paroxítona. Paroxítona terminada em L. Portanto, túnel tem acento. Ok? Xerox. Xerox, duas vogais, duas sílabas. Olha, o xerox demora mais onde? No xe. Ela não é oxítona, ela é paroxítona terminada em X. Tem acento. É importante lembrar que tanto existe a palavra xerox, como também existe a palavra xerox.
As duas formas são aceitas. Se você não colocar acento, a palavra vai ficar xerox, que também é correta. E colocando acento fica xerox, que também é correta. Bíceps. Quantas sílabas eu tenho a palavra bíceps? E aí alguém pode dizer 3, porque bíceps. Claro que não. Quantas vogais eu tenho? Uma vogal, duas vogais. Se eu tenho duas vogais, eu tenho quantas sílabas? 2. Bíceps. Olha, os bíceps demora mais tempo onde? No bi. Então ela é paroxítona terminada em PS, tem acento. Ok? Fórum, paroxítona terminada em UM, tem acento. Elétron, paroxítona terminada em ON, tem acento. Órgão, paroxítona terminada em ão, tem acento. Ímã, paroxítona terminada em an, também tem acento. Mas lembre-se, não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, EM e AM. Portanto, a palavra casa não possui acento. A palavra pele não possui acento, é paroxítona terminada em E. Coco, você com certeza já deve ter visto aí a palavra coco com acento em algum lugar. Entretanto, coco não possui acento porque é paroxítona terminada em O. Jovem, paroxítona terminada em M não tem acento e jovens também não, ok? Vamos agora para a regra das paroxítonas, num caso especial que eu quero falar para vocês, que são as paroxítonas terminadas em ditongo. Bom, galera, e como eu falei para vocês, há um caso especial sobre as paroxítonas que merece uma atenção. É quando essa palavra paroxítona termina em duas possíveis vogais. Lembre-se de que no início desta aula eu disse que não existiam duas vogais numa mesma sílaba. Como não existem duas vogais numa mesma sílaba, uma tem que ser vogal, a outra tem que ser semivogal. Ou então elas têm que ficar separadas para serem duas vogais. E eu coloquei aqui alguns exemplos que vão ilustrar bem isso. Na palavra aqui, eu tenho secretaria. Claro que elas poderiam ficar juntas formando um ditongo. Se eu não tenho acento, elas ficam separadas. E esse I é uma vogal e esse A é uma vogal. Portanto, fica secretaria. Se eu colocar um acento aqui, muda alguma coisa? Claro que muda. Agora, ela não é mais uma paroxítona terminada em A. Agora, ela será uma palavra paroxítona terminada em ditongo. O I é uma semivogal e o A é uma vogal. E as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, elas terão que ter um acento. Portanto, não esqueça, se uma palavra paroxítona terminar em duas possíveis vogais, quando eu coloco um acento na sílaba anterior, fica o quê? Junto, formando um ditongo. Quando eu não coloco acento, elas ficam o quê? Separadas, formando um hiato. Vamos para outros exemplos aqui. Observe, a palavra é magoa. Perceba que ela está terminando em duas possíveis vogais. Ela tem acento? Não. Se não tem acento, isso é uma o quê? Vogal. E aqui é também uma o quê? Vogal. Quando não tem acento, forma um hiato. Ficam em sílabas separadas. Agora, colocando o acento, fica como? Mágoa. Quando eu coloco o acento, ela é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. A palavra paroxítona terminada em ditongo, ela vai ter uma semivogal mais uma vogal. O ditongo aqui é chamado de ditongo crescente. Lembra o que eu falei? Se eu tenho uma semivogal mais uma vogal, o ditongo vai fazer o quê? Vai crescer. Ok? Bom, aqui eu tenho uma palavra, copia. Copia. O I é uma o quê? Vogal. E o A? Vogal. Se eu colocar um acento, não fica mais copia. Fica agora como? Cópia. O I é uma o quê?
semivogal. E o A é uma o quê? Vogal. É o caso, por exemplo, de historia e história. Sensacional, galera. Vamos adiante. A quarta regra é a regra das proparoxítonas. A regra mais fácil da língua portuguesa. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tem uma coisa importante a dizer. Algumas pessoas confundem pronúncia de palavras, sobretudo porque na mídia as pessoas pronunciam de forma incorreta. Um exemplo, a pronúncia correta é recorde ou é recorde? A pronúncia correta é recorde. Ela é uma paroxítona terminada em E. Por isso, recorde não tem acento. Entretanto, como se fala muito na mídia recorde, as pessoas acabam assimilando que a palavra de maneira errada, certo? Acabam assimilando de maneira incorreta, acreditam que é recorde, mas a pronúncia correta é recorde. O mesmo ocorre com a palavra rubrica. A pronúncia correta é rubrica. Ela é uma paroxítona terminada em A, portanto não tem acento. Mas muitas pessoas pronunciam de maneira incorreta rúbrica. Ok? Sensacional, galera? Bom, proparoxítonas, todas são acentuadas. Como eu gosto muito de macete, você sabe disso, um aluno certa vez perguntou para mim: Rodrigo, diz um macete para as proparoxítonas. Ora, claro que não precisa, mas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas, inclusive a própria palavra proparoxítona, que é acentuada porque é proparoxítona. Sensacional, galera? Bom, se eu não colocar acento numa proparoxítona, ela não é proparoxítona, ela passa a ser paroxítona. É este caso aqui. Se eu pedir para você ler esta palavra, você não pode dizer que é médico, afinal de contas não tem acento. E para ser proparoxítona tem que ter acento. A palavra aqui é medico, do verbo medicar. Eu medico, tu medicas, ele medica. Agora, quando eu coloco acento, automaticamente deixa de ser uma paroxítona e passa a ser uma palavra o quê? Proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Médico, portanto, tem acento. E se eu não coloco, fica medico. Aqui, ó, que palavra é essa escrita? Clínica. Eu clinico, tu clinicas, ele clinica. Quando eu coloco acento, clínica, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aqui, numero. Eu numero, tu numeras, ele numera. Quando eu coloco acento, fica número. Aqui, transito. Eu transito, tu transitas, ele transita. Quando eu coloco acento, fica o quê? Trânsito. Todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas. A regra dos ditongos, galera, diz respeito a ei, oi, eu, ei, oi, eu. São os ditongos chamados de ditongos abertos. Se eu tiver esses ditongos abertos, eles receberão acento. Por exemplo, na palavra fiéis, a separação é assim. Fiéis. O E é uma vogal e o I, semivogal. Portanto, eu tenho um ditongo. Fiéis, portanto, recebe acento. E por que recebe acento? Porque diz respeito à regra dos ditongos abertos. Ditongos com sons abertos. Como assim, Rodrigo, ditongo com som aberto? Ó, céu tem um som aberto, por isso tem acento. Seu não tem som aberto, seu tem um som fechado. Anéis tem um som aberto. Niterói tem um som aberto. Rói tem um som aberto. Chapéu tem um som aberto. Então, quando eu tiver os ditongos ei, oi, el, eu terei que colocar acento. E sejam eles seguidos ou não de S, ó. Fiéis, anéis, certo? As paroxítonas perderam o acento com a nova ortografia. Então, nessa regra daqui, isso só vai ser aplicado à regra ou a palavras monossílabas, como é o caso de céu, ou a palavras oxítonas. As paroxítonas perderam acento. Então, assembleia tinha acento, assembleia não tem mais acento.
Ideia. Ideia tinha acento, agora não tem mais. Joia tinha acento, agora não tem mais. Apoio tinha acento, agora não tem mais. E por que não tem mais acento? Porque elas são paroxítonas das regras dos ditongos. Ei, ó eu. Regra dos hiatos. Os hiatos diz respeito ao I e ao U. Se esse I e esse U estiverem sozinhos ou seguidos de S e forem a sílaba tônica, eles recebem acento. Por isso que a palavra saída tem acento. Qual é a regra de saída? É a regra dos hiatos. O I está sozinho e a sílaba tônica. Por isso que a palavra saúde tem acento. O U está sozinho, é a regra dos hiatos. Por isso que a palavra Itaú tem acento. O U está sozinho, formando um quê? Um hiato, ok? Se eu não colocar aqui, e essa regra não contradiz com a regra, por exemplo, das oxítonas. Por quê? Caju é oxítona terminada em U, não tem acento. Claro, é oxítona. Rodrigo, mas Itaú também é oxítona. Claro que é oxítona, mas o que vale aqui é a regra dos hiatos. Sensacional, galera? Bom, e aqui nós vamos ficando na aula de hoje de acentuação gráfica. Eu preciso gravar ainda um vídeo para vocês falando sobre a regra dos verbos e alguns macetes, mas eu vou fazer isso num material especial para vocês. Aqui existe uma lista de acentuação gráfica que diz respeito a estas regras da aula 1. É importante que hoje você faça essa lista. E uma dica importante que eu quero dar para vocês é a seguinte: você está estudando. Então, quando você estudar, você está estudando para aprender. Pegue a teoria e resolva os exercícios filando da teoria. Além dos exercícios, semanalmente você ainda pode fazer simulados que dizem respeito a esse conteúdo daqui. Na hora de fazer o simulado, aí você faz o simulado sem filar, mas os exercícios é importante que você os faça olhando a teoria, pesquisando, revendo este vídeo aqui. Você pode rever quantas vezes for necessário, escrevendo as dúvidas para o nosso site e prontamente nós responderemos para você. O importante é que você fique satisfeito com este produto que você está consumindo, que é o Português Sensacional, que é feito com todo carinho para garantir a sua aprovação, o seu êxito. Um abraço e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Um abraço, amigo.